Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, lindo, abençoado dia. Lindo domingo de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você que tá dormindo até um pouquinho mais tarde, para você que acordou cedo, para você que tem os seus compromissos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu saí do meu escritório e tô aqui literalmente na sala da minha casa junto com vocês. Então eu tô fazendo exatamente como eu faço todos os dias. Eu desço, olho, cuido dos gatos, né? Alimento os gatos, os donos dessa casa. E cumprimento a casa, digo quanto ela tá linda, abro as janelas e sento aqui para ler um pouquinho ou escutar uma música que eleve a minha energia. E hoje eu senti de vir aqui assim com vocês. Estamos fechando 12 dias já. Gente, quem diria? Depois de um longo inverno, a primavera, verão tem se mostrado boa neste processo. Bora lá? E vamos para o nosso devocional. Hoje, né, deixar bem claro, eu estou utilizando como base o devocional Café com Deus Pai, corrigindo a edição de 2022, é a primeira edição, é o primeiro livro dele, pronto, é o primeiro livro dele, você vai encontrar, tá? Hoje ele tem 4, se não me engano, e hoje, né, que diz porções diárias de esperança. Jeff, por que você escolheu esse livro aqui, né? Porções diárias de esperança. Porque muitas vezes a gente precisa ter esse processo, sabe? De esperar, de agir, de muitas vezes ir para o incerto e não ter certeza que as coisas vão funcionar. Enfim, é o ter uma boa semente na mão, plantá-la, cuidá-la e aguardar que ela dê bons frutos. Muitas das pessoas que me seguem, elas querem resultados rápidos, né? Algumas delas até mesmo como os resultados que eu tive. Só que quando eu escolhi esse livro aqui para fazer o devocional, não somente para falar sobre a palavra de Deus, mas como linkar nos ensinamentos tão antigos com o nosso caminho hoje, né? Eu fiquei pensando, muitas, e eu também me coloco nisso porque eu também já tive isso, se coloca num posicionamento de ilusão, de acreditar que as coisas vão ser da noite pro dia. Mas aí quando você, depois de bater bastante cabeça, tomar, né, algumas bordoadas, você começa a ver que é um processo de construção, é algo novo, é algo que precisa ser cuidado como um bebê. No dia 1º de janeiro eu falei para vocês que vocês estavam recebendo um bebezinho. Estavam recebendo um bebezinho na mão de vocês. E que não era 2025 que ia transformar o ano de vocês. Mas sim o quanto vocês fossem diligentes, e aí também me incluo, ok? Fôssemos diligentes com o cuidado deste bebê. Seja por meio das nossas metas, seja por meio da diligência dos nossos pensamentos, das nossas palavras, mas a responsabilidade está na nossa mão. Mas como acreditar que pode ser um ano diferente, sendo que todos os outros anos que eu me dispus, né? Aqui eu tô colocando algo que eu ouvi de uma seguidora. Me dispus, eu só tomei na cabeça. Dei o meu melhor e tomei bordoada.
tarará, sabe? Postei todos os dias e não veio ninguém aqui comprar o meu serviço. Não aumentei o número de seguidores. Eu me tornei essa mulher virtuosa no meu casamento e ele se acomodou cada vez mais. Né? Me tornei essa mulher valente e eu suportei tudo e parece que minha casa está caindo. É um pouco contraditório, né? Porque quando a gente olha para as escrituras e olha para também a maneira que os grandes mentores, vamos colocar assim, colocam, parece que as coisas vão ser da noite para o dia. Só que a gente esquece de ver as entrelinhas de que é um processo de construção, é um processo de crescimento. Toda vez que nos deparamos com o novo, é muito possível que tenhamos muito medo, porque existe um padrão de comportamento, né? E que isso traz segurança pra gente. Nós procuramos por segurança. É por isso que permanecemos em lugares onde muitas vezes não é bom pra gente, mas a gente não consegue sair para algo novo, porque por mais ruim que seja, este ruim eu conheço bem e sei o que exatamente pode me acontecer ou não, certo? Porém, do outro lado, temos pessoas que estão também dispostas a nos apresentar um novo caminho para que tenhamos sorte durante este percurso. E hoje o devocional ele fala sobre desfrutar o novo, nos permitirmos desfrutar o novo. Isso é que é algo que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, para os meus amigos que às vezes me pedem um conselho e eu também utilizo para mim. Não dá para colocar pano novo em pano velho. Né? E aqui justo a escritura, né, que fala sobre o desfrutar o novo, fala o seguinte: ninguém põe remendo para o novo em roupa velha, pois o remendo vai forçar a roupa, porque o tecido novo ele é mais forte que o tecido antigo e vai tornar pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Olha isso. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. E isso quando a gente começa a entender, ver as parábolas, porque tudo isso aqui são palavras daquela época, vamos trazer para o novo. É a mesma coisa assim, a gente não coloca café frio no café que a gente acabou de passar. O que acontece? A gente não coloca uma comida saborosa, numa comida nova, em prato sujo. Trazendo pra gente agora. A gente não bota uma roupa limpinha se a gente tá toda suada, toda suja. É sobre isso daqui, ou seja, é sobre você realmente se entregar para o novo. Por isso que muitas vezes essa escritura aqui é difícil de ser entendida, né? Em Mateus 9, 16, 17. E aqui ele coloca... e por que isso não pode acontecer? Porque as vasilhas elas vão se rebentar, né? As vasilhas eram saquinhos de couro que eram feitos na época, e o vinho vai se derramar e as vasilhas vão se estragar. Então, pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Ou seja, vamos lá trazer para a nossa realidade, né? Vou usar o exemplo aqui do café, que eu acabei de passar, e colocar um café frio em cima. Primeiro que o café frio, ele tá oxidado já, né? Ele já tá com outro sabor. Ele muitas vezes vai estar amargo, a temperatura, né? Um bom café, ou qualquer café,
ele tem uma temperatura certa para ser feito, para ser tomado, para que não faça mal para o nosso corpo. Então, você vai lá e muda essa temperatura para poder reaproveitar aquilo que é antigo. E você acaba estragando, porque com a oxidação entra em contato com os óleos essenciais que estão ali e zoa tudo. E fica um café morno. Tu gosta de café morno? Né? Tem um livro, Antes que o Café Esfrie. Eu recomendo que vocês o leiam. Então, quando a gente começa a ter isso, a gente para pensar de, tipo, poxa, o que eu tô colocando de velho na minha vida nova? Sabe o que você coloca de velho, o que nós colocamos de velho numa vida nova? É quando nós traçamos metas e nos baseamos nas nossas referências do passado. Ou quando não desejamos. Ou quando temos aquela conversa difícil. Aqui eu vou falar sobre relacionamento para que vocês possam entender bem. É quando a gente tem aquela conversa, a gente descobre uma traição, não necessariamente com uma outra pessoa, uma traição dos acordos que você e seu companheiro ou sua companheira realizaram, fizeram, se alinham, se ajeitam, se permitem viver uma nova vida, vocês escolhem desfrutar do novo. E o remendo, né, ou a roupa velha, ou o vaso velho, né, aqui, é quando no primeiro deslize, ou quando a pessoa faz aquilo que você não estava afim que ela fizesse, ou dentro das suas expectativas, porque você não falou realmente tudo que você queria, você vai lá e joga na cara. Ou fica remoendo isso dentro de ti, aguardando o melhor momento para ter essa continuidade de conversa. Isso é trazer o velho para o novo. Caca tudo. Então, porém, se eu começo a ter um novo com o novo, né? Ou seja, dentro desse mesmo contexto, eu acabei tendo uma conversa difícil com meu esposo, com a minha esposa, com meu companheiro, com a minha companheira, e alinhamos, fizemos acordos para evitar essa situação e, de repente, aconteceu algo que não me agradou ou ainda está remoendo aqui dentro. Como que eu vou viver o novo? Ignorar isto ou ter uma conversa de como a gente pode melhorar essa nossa situação? Percebem? Já é um comportamento diferente. De virar e falar, né? No caso de traições, quando você recomeça a tua vida depois de uma traição, você vai se tornar aquela Sherlock Holmes que o cara não pode olhar para o lado, ou você realmente vai confiar e acreditar nas tuas sensações e falar, olha, me incomoda quando você faz isso, faz aquilo, porque me traz insegurança. E aí juntamente procurar uma terapia. É sobre isso que é o desfrutar o novo, senhora. É você fazer coisas novas com base naquilo que você desconhece. Porque muitas vezes nós viemos de uma geração, né, pegando essa questão do relacionamento, aonde você tem duas maneiras de resolver um problema de traição, seja ela afetiva ou de valores. Quebra o barraco, esquece e rompo completamente todas as relações, ou me calo e suporto tudo que está acontecendo. E muitas pessoas, quando olham para as escrituras, principalmente a leitura de hoje, né, que é Mateus 5, que fala sobre o sermão da montanha, entende o quê? Que os mansos serão exaltados, mas ser manso, ok? Ser manso não é aceitar tudo.
Ser manso é ter a sua opinião, saber quais são os seus valores e, no lugar de resolver com uma briga, eu reflito internamente o que eu quero falar, como eu quero falar e convido a outra parte para sentar do meu lado e ter essa conversa de forma mansa, sem brigas, sem acusações, cartas na mesa. De ambos os lados. Então, se eu estou num processo de mansidão, eu consigo ter um novo comportamento. Então, só que ali a gente tem essas duas referências dentro da gente, dentro do nosso inconsciente coletivo, vamos chamar assim. Ou eu aceito tudo, que nem a Amélia, que era mulher de verdade, ou eu quebro tudo e rompo e acabo com todo tipo de relação. Porém, aqui quando fala é que se põe o novo em vasilhas de couro nova. Então, eu me disponho a viver realmente o novo com novos comportamentos, né? Precisamos, então, renunciar ao velho. Para a gente poder desfrutar o novo, a gente precisa renunciar tudo que é velho. E vamos lá? Quantas remoídas dentro do teu coraçãozinho, amada, você está carregando até hoje? Eu vou colocar aqui. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás com uma colaboradora. Naquela época eu fiz um acordo, eu fiz um contrato, né, com ela. E, enfim, era a primeira vez que eu estava contratando alguém para trabalhar na minha casa. E ela, por conta dos impostos, etc e tal, bom dia. Ela virou e falou assim, não, vamos fazer tudo por fora, né? Eu assino um contrato para vocês e tá tudo certo, vocês me pagam e eu vou pagando meu INSS por fora, tá tudo certo. Ou seja, como se ela fosse contratada como PJ, ok? Enfim, acabou que no final do nosso contrato, ela fez exigências de algumas coisas, nós dissemos, não, isso daqui não está no contrato, enfim, recebemos o processo trabalhista, aí descobrimos que pessoas que prestam serviços dentro de casa não podem ser PJ se elas têm a convivência de todos os dias, precisa sim obrigatoriamente ser CLT, arcamos com isso, com a nossa responsabilidade, mas durante muito tempo eu carreguei isso. E eu me dei conta quando eu contratei uma outra colaboradora. Quando nós mudamos de cidade, contratei uma outra colaboradora e eu via que era uma pessoa nova, uma situação nova, um outro lugar, ela não tinha nada a ver com aquilo, mas aquilo ainda remoía dentro de mim. E eu estava disposta a viver o novo, até que eu parei, olhei e falei, por que eu tô brava com ela? Ela tá fazendo tudo certinho, né? Registro em carteira, ela tá chegando no horário, ela cumpre o horário de almoço dela, ela cumpre o horário de saída dela, tudo. Por que ainda essa raiva, essa mágoa? E tinha vezes que eu falava com ela de forma ríspida. E eu parei para pensar e aí meu esposo falou, você não tá refletindo nela o que a outra nos fez? Então, situações mal resolvidas, porque realmente eu fiquei magoada, porque nós havíamos tratado. O famoso tratado não é caro. E, enfim, não vou entrar nos detalhes porque não convém. Eu fiquei magoada, eu me senti injustiçada. Certo ou errado, whatever, ponto de vista. E eu não achava justo eu ter pago aquele valor. Entende? E nós resolvemos isso, é bem isso. Tipo, você viveu, tá abordando, eu escolhi resolver. Sim, nós resolvemos. Só que eu resolvi das formas legais. Só que eu não processei essa informação internamente e a deixei ir verdadeiramente. Então eu estava à espreita do próximo processo. Olha que loucura. E aí quando aqui nessa escritura fala desfrute o novo, é sobre isso, eu preciso renunciar, porque no fundo, o que minha alma estava procurando? Dona Lorena, seu Roberto,
desculpa, eu realmente quebrei o nosso contrato, eu quebrei o nosso acordo. Era isso que no fundo eu estava procurando. Isso vai acontecer? Porque dentro do ponto de vista dela estava tudo certo. E dentro do nosso ponto de vista estava tudo errado. Eu não havia deixado ir, entende? É sobre isso. Quando eu renunciei o que estava velho, a minha relação com essa nova colaboradora, que já era boa, se tornou melhor ainda. Que chegou num ponto que eu pensava em arrumar o meu armário, né? Eu gosto dele arrumado por cores. No dia que eu ia pedir para ela fazer isso, ela já tinha feito. O dia que eu queria que ela lavasse o quintal lá fora e arrumasse algumas coisas de determinada maneira, ela já tinha feito. Ou seja, quando eu decidi renunciar ao novo, nós começamos a viver uma relação, o antigo, nós começamos a viver uma relação ainda melhor. Porque eu deixei ir aquele rancor da colaboradora número 1, vamos colocar assim. Então, quando essa escritura fala sobre isso, é sobre realmente nós nos desapegarmos da dor, daquilo que nos magoa. Mas, Jepsy, você não tem ideia do que ele fez, ele não merece. E você merece carregar essa dor a vida inteira? Porque aí é o ponto onde precisamos ser maduras o suficiente para o que realmente eu quero dentro desse relacionamento, falando sobre traições. Eu dou conta, eu tenho maturidade suficiente, eu tenho maturidade suficiente para conviver, saber, acreditar de que ele não fará mais isso? Ou eu não dou conta? Sozinha eu não vou dar conta. Eu preciso de auxílio. E preciso mostrar minha vulnerabilidade. E virar e falar para ele: eu preciso que você tenha esse tipo de comportamento para que eu possa me sentir mais segura. Só que talvez dentro da referência que você tem, dizer isto não vai ser fácil. E aí eu te convido, senhora, que você seja madura e diga: não dá para viver esse relacionamento. Porque não dá para ficar trazendo coisas lá das profundezas toda vez que acontece um deslize. Isso é fazer a pessoa refém e você também refém do próximo deslize. E aí realmente o deslize vai acontecer porque você não tratou aquilo que precisava tratar. Aqui, né, é trazer uma nova postura. E que postura é essa? É uma postura que te traga paz. E a paz, senhoras, ela não vem da noite para o dia. Ela é construída. E muitas vezes, para vivermos a paz, o caos acontece. O caos acontece. O caos acontece. Então, vou trazer aqui, questão de colaboradores. Estamos em Atibaia, mudamos novamente de cidade. Encerramos o contrato com a colaboradora lá em Ubatuba. Eu até brinquei com ela, falei: tu não quer mudar pra lá? Ai, Senhor. E estamos aqui há 1 ano, já testamos 3 pessoas, porém, não nos adaptamos. E paramos para pensar, será que realmente precisamos de uma pessoa full time dentro de casa ou precisamos de o que está acontecendo, de alguém pontual aqui? E chegamos à conclusão que precisamos de alguém pontual. Ponto. E tá tudo certo. Nossa, Jepsy, mas teu sonho não era ter uma colaboradora? Sim, mas não necessariamente full time. Ou seja, também permite que eu mude de opinião, entende? Quando a gente começa a desfrutar o novo, a gente ajusta. Aqui vocês colocam como comentário: uma vez ouvi de um senhor muito sábio: o sofrimento vicia, e sim vicia. Porque ela traz descargas de adrenalina. Descargas de adrenalina.
Ou seja, a adrenalina nos faz sentir vivas. E eu posso ter essa descarga de adrenalina, de hormônios, satisfatórios ou não, fazendo coisas prazerosas e novas, ou vivendo o velho. Fazer coisas prazerosas e novas é algo que o nosso inconsciente familiar não está acostumado. E é aqui onde você perde o senso de segurança. E o que é o senso de segurança? É o senso daquilo que eu já conheço. Aqui mora o medo. O medo nada mais é do que vamos para algo que não conhecemos, que pode ser melhor ou pode ser pior. Você só vai descobrir se você caminhar. Aqui eu já conheço, independente se eu ficar, se eu ir, eu conheço e sei as coisas que estão acontecendo. Aqui eu conheço o quanto me custa esse sofrimento. Tá? E aí ela complementa, isso me fez um bem que até hoje reverbera e faz sentido. Escolhas. Escolhas precisam de amadurecimento. Sim, estamos bem próximas. Aqui, uma de vocês comenta que realmente passou por algo parecido com o que eu acabei de relatar e hoje está tudo mais harmonioso. E sabe por quê? Porque você escolheu mudar comportamento. A outra pessoa também escolheu viver o novo. Vamos voltar aqui? E como que eu posso ter esse novo comportamento? Me digam. Como que eu posso ter esse novo comportamento? Se fala muito sobre valores, se fala muito sobre princípios, se fala muito sobre de construirmos novos hábitos, certo? Se estivéssemos um pouquinho mais apegadas a Deus e aos seus ensinamentos, existe algo que é ensinado há milhares de anos, desde que o mundo é mundo. Só que isso daqui muitas vezes não dá like. Por que não dá like? Porque o ambiente onde você está vivendo não valoriza isso. Vamos ver o que é? No Sermão da Montanha, Mateus 5, fala sobre as boas-aventuranças. Os bem-aventurados quem? Primeiro vamos entender o que é bem-aventurado. É aquele que pratica coisas boas. É aquele que tem sorte no caminho. É aquele, tem sorte aonde? No caminho. Ou seja, ele está em movimento. Ele não fica parado somente num único lugar. Vamos trazer para a consciência da constelação, né? A consciência familiar. Eu não fiquei na minha posição de bebê. Eu não fiquei na minha posição de inocência. E também não fiquei na minha busca eterna por experiências na minha adolescência. Eu estou vivendo a idade que eu tenho. Estou vivendo a construção de algo que eu desejo. Ou seja, eu estou em movimento. Entende? Só que existem, dependendo do momento que você está vivendo, as coisas que te acontecem, que sim, a gente regride. Só que quando a gente tem essa consciência, a gente ajusta rápido. Quando temos pessoas do nosso lado que também nos alertam, vivemos um novo comportamento. Podemos viver o novo. Por isso que o bem-aventurado aqui é uma pessoa que sabe se relacionar. É uma pessoa que tem amigos. É uma pessoa que convive com outros, com opiniões diferentes. Então, senhoras, quando eu começo a falar sobre isso, os pobres de espírito. Como assim os pobres de espírito? São aqueles que sabem aquilo que podem viver ou não. Não são altivos. Buscam por conhecimento sempre. Entende? Bora lá, continuemos. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados, vamos trocar aqui, aqueles que expressam os seus sentimentos.
Se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô alegre, eu tô alegre. Se eu tô chorosa, eu tô chorosa. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Só que bem-aventurados aqueles são os que choram, porque serão consolados. Consolados como? Não é alguém que vai vir passar a mão na tua cabeça, tadinha, 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 eu vim aqui pular junto contigo. Teu corpo vai depurar isso. Entende? Teu corpo vai depurar isso. E essa raiva, essa tristeza, ou até essa alegria, essa euforia, não vai te consumir. Você não vai se perder. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Porque o humilde sempre cabe mais. O humilde sempre é ensinável. O humilde sempre está disposto. E não é de ser paupérrimo. Eu conheço pessoas que têm muito, mas muito, pensa, muito dinheiro. Muito mesmo. Ai, ó, para vocês terem ideia do nível de dinheiro, enquanto o Wendell Carvalho mora no meio do prédio, eles moram quase na cobertura do mesmo prédio, para vocês terem uma ideia. Então, tem muita grana. E eu nunca vi uma pessoa tão humilde. Tão humilde. Eu me inspiro demais nessa mulher. Porque ela é curiosa, entende? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Cara, aqui entra os teus valores e os teus princípios. Porque, vamos lá, dentro do teu relacionamento, o que é importante? Isso são os valores. O que é importante para você? Já comentei para vocês que para mim, antes de tudo, antes de qualquer coisa, é a lealdade. Ah, que o Beto seja fiel. Que ele seja leal. Depois você procura no dicionário a diferença entre lealdade e fidelidade. Depois disso, diálogo e o vucu-vucu. Cara, se a gente não tá vivendo isso, pode ter certeza que pra mim alguma coisa tá errada. Então, algo dentro de mim pede pelo quê? Pela justiça. O que é a justiça? É eu falar que não estamos vivendo aquilo que é importante para nós. Porque ele também tem os valores dele dentro do relacionamento. Para ele, o mais importante é a parceria. É o tamo junto. Bora lá, vamos fazer. É o apoio. Depois o vucu-vucu. E depois o diálogo. Tá errado? De maneira nenhuma. Nós vivemos um relacionamento incrível unindo esses 6 valores. Só que a justiça ela só pode acontecer se nós temos fome, vontade de realmente vivermos isto todos os dias. Entendem? Aí a justiça vai acontecer porque a gente vai estar satisfeita. A gente vai estar satisfeita por quê? Porque nós vivemos isso dia a dia. Bem-aventurados são os puros de coração. Eu reverbero o que realmente tem aqui dentro. Bem-aventurados os pacificadores. E até mesmo bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Eu lembro que eu acho que a gente estava com 3 anos de casamento, né? 3 anos juntos. E eu ouvi de uma pessoa muito querida, né? De que eu não deveria ter o comportamento que eu tenho junto com meu marido. Nós havíamos viajado, ido até a casa dessa pessoa, passamos alguns dias. E dentro dos valores e princípios dela, ela achava um absurdo eu acordar mais cedo, preparar o café da manhã e preparar torradas. Né? O Beto gosta do pãozinho meio queimadinho na borda. E ficar toda hora questionando para ele, toda hora, né? Para ela era toda hora, mas
principalmente na hora das refeições, como ele queria e se eu poderia servir o prato dele ou não. Isso é da Jepsen. Isso é da Jepsen. É a minha forma de demonstrar amor. Atos de serviço. E ela virou e falou naquele momento, e aí é onde eu me senti perseguida, entendem? Que eu não deveria ter esse tipo de comportamento. Eu estava sendo criticada por viver algo que eu acredito demais dentro das nossas relações. E aí, não era somente com o Beto desse jeito. Eu sou assim com as pessoas que eu conheço. Eu gosto de fazer coisas por elas. É a minha forma de demonstrar amor. Eu não viro e falo, eu te amo, lindo, divino, querido. Não, eu chego com alguma coisa pra ti, que eu tô vendo que tu tá precisando. Entendem? Então, e eu fui perseguida por causa disso. Eu fui criticada por causa disso. E aí teve um momento que, como eu gosto da verdade nas minhas amizades, é sinceridade. Por mais que doa. É sinceridade, lealdade e companheirismo. Por prezar muito isso, por prezar a amizade dela, eu cheguei e falei, vamos sentar aqui, vou ser bem sincera contigo. Você tá falando, eu entendo que o que você tá falando é com base nas tuas experiências. Aqui pode ser completamente diferente. Mas mais à frente você pode quebrar a cara. Eu vou pagar o preço de quebrar a cara. Porque o que eu estou vivendo com ele é lealdade. E este sim não fica comigo. Se ele não for leal, fica com ele. E tá tudo certo. Então, por favor, eu quero viver o reino dos céus. Eu quero viver em paz. Foi isso que eu falei para ela. Se a minha amizade é importante para ti, não fale de como eu lido com o meu casamento. Por favor. E encerramos o assunto por aí. Eu vi o desconforto dela. Toda vez que eu perguntava, posso fazer teu prato? Queres mais alguma coisa? Tarará, tarará. Eu vi ela se remoendo. Mas o engraçado e aqui pois a gente vai ter o reino dos céus. A convivência se tornou muito mais pacífica, porque ela também agrediu o Beto, na tentativa de despertar dele o pior. E o Beto tem como valor principal para as pessoas se eu não tenho algo bom para falar ou acrescentar para a sua vida, eu fico quieto. E ele ficava quieto a cada agressão. Entendem? É sobre isto, é sobre saber o que realmente é importante dentro das tuas áreas da tua vida. Isto é você desfrutar do novo. É sobre isto que fala a primeira parte do Sermão da Montanha. Só que, muitas vezes, você ser essa mulher que serve o teu marido, ou você ser essa amiga que é sincerona, não vai te dar like. Você vai ser até motivo de chacota. Você, às vezes, ser sonhadora, dependendo do ambiente onde você está vivendo, vai ser motivo de chacota. Você querer ter uma casa bonita, uma casa arrumada, cuidar da tua saúde, vai ser motivo de chacota. Só que aqui a gente não está falando sobre o outro. É sobre você desfrutar o seu novo. Então, amada, coisas antigas não combinam e nem têm a mesma qualidade do novo. E aqui tem algo que Deus não existe numa vida pela metade. Que tal a gente viver os nossos valores, os nossos princípios de forma íntegra? Não faz sentido Deus ficar remendando a nossa vida. A gente precisa estar disposto a realmente viver como Cristo quer que nós vivamos.
E o que é isto? Vivermos em amor. Vivermos em harmonia. Primeiro internamente. Tem uma escritura que fala: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente sabe amar o próximo, mas não sabe se amar. Precisamos ser coerentes. Precisamos ser muito coerentes. Uma de vocês coloca: fui muito julgada lá atrás por amigas quando abri mão de uma faculdade que eu não curtia em prol da faculdade do meu parceiro. Amanhã faremos 27 anos de casado e meu marido é um presente e um provedor. Amém? E é sobre isso. Pegando esse gancho, eu lembro que quando eu fui fazer medicina, lá novinha, bolsista, meus pais precisavam apenas pagar a minha alimentação e meu aluguel. E no decorrer da faculdade eu descobri que não era isso. E aí eu ouvi de muitas pessoas assim: Jepsen, você tem noção de quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar? Você tem noção de quantas pessoas gostariam de ter esse privilégio de ter ganhado essa bolsa? De ter o apoio que você tem da sua família? Aquilo durante 6 meses ficou remoendo, porque era o tempo de eu poder voltar para a faculdade. E cada vez mais vinha: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Eu sei que eu seria uma boa médica, mas eu não sei se eu teria sido tão boa quanto eu fui gestora de pessoas em outros ambientes. Eu decidi viver o novo naquele momento e me tornei uma grande gestora nas empresas, nas multinacionais que eu passei. Mas toda vez que eu falo, as pessoas perguntam: sério que você fez medicina mesmo? Eu falei: sim. Como assim você desistiu disso? Muitas vezes aqui, quando falamos sobre isso, Deus não constrói a tua vida se você está vivendo as coisas pela metade. E o que é esse metade? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Um pezinho aqui no passado, nas minhas remoídas, e outro passinho aqui na frente. Percebe que não tem firmeza? Você não consegue se manter. Então é sobre isso. Ele jamais vai trazer algo novo enquanto o velho ainda estiver presente em nós. Precisamos sempre estar revisitando o nosso coraçãozinho do como posso ser melhor. A professora Lucilena Galvão, recomendo que vocês a sigam, caso vocês não a sigam, fala muito sobre valores e virtudes. Coisa que caiu no passado, não é tão bem visto. Mas ela a todo momento diz: vivam de tal maneira que você se torne referência de virtude. Se para você, minha amora, ser provida pelo teu esposo é muito importante, você vai precisar deixar a postura de guerreira. A que resolve todos os problemas. Você vai precisar entrar num processo de dependência, primeiro com Deus, de saber que sim, Ele vai prover todas as coisas, e entrar num processo de dependência com o teu companheiro ou com a tua companheira. E acreditar de que Ele vai dar conta. E que isso talvez demore. E aí eu digo, uma pessoa que é dependente, que busca ser provida,
ela sabe falar sobre as suas necessidades e entende e aceita o que lhe está sendo entregue. Isso não é fácil, senhoras. Ainda mais se você é uma mulher que está acostumada a resolver os problemas. E você vê as coisas caindo. Entende? Se você é uma mulher que gosta de resolver as coisas e vê que talvez as coisas não serão resolvidas no teu tempo, mas no tempo do teu companheiro, é isso que eu falo, você revisitar. Porque no momento que não somos atendidas, pega isso daqui. Isso aqui vale uma mentoria, vale uma constelação. Toda a raiva que nós sentimos, nós mulheres principalmente, toda a raiva que nós sentimos quando não somos atendidas no momento que nós pedimos, não estamos bravas ou insatisfeitas com o nosso companheiro. Isso é um acúmulo de necessidades não atendidas que nós trazemos para o momento presente, que aconteceram desde a nossa mais tenra infância. Por que disso? Porque somos de uma sociedade onde nossas mães, nossas avós, nossas bisas preferiam dar atendimento e atenção ao homem, por conta da época que ele era o que ia trazer dinheiro, do que a mulher. Porque é o famoso, se eu sobrevivi a isso, você também consegue sobreviver, filha. Então, aqui eu preciso ter a consciência e me perguntar que a raiva, a insatisfação, a frustração que eu tô sentindo no momento que meu marido fala, espera um pouquinho, não vou fazer, ou não deu para fazer agora, ela é por conta deste momento, ou por conta do acúmulo de coisas que eu ainda vou trazendo para o momento presente. Entendem? É sobre isso. A quem pertence esta dor? A quem pertence esta insatisfação? Você vai ver que o montante, o todo, não é seu. Tem uma parcela sua. Mas tem muita coisa que é transgeracional. E é sobre isso quando fala aqui. Deixar o passado onde está. O novo só pode ser construído se você realmente se permitir que esse novo seja construído. Olhando, utilizando sim das suas referências para evitar. Porém, o que eu realmente quero construir? Qual a direção desse novo? Desse caminho, desse propósito? Vamos voltar para 2025, o bebezinho que você recebeu? Esse 2025 que você recebeu, Amora, amadinha, linda do meu coração, é um bebê. Como você está cuidando desse bebê todos os dias? Você está vivendo os valores, o que você realmente acredita? Em todas as áreas da sua vida? Jeff, não tenho ideia. Escreva. Olhe nas tuas amizades, no convívio, com o teu relacionamento, com o teu trabalho, com a tua espiritualidade, com a tua saúde, com a tua sexualidade. Você está vivendo realmente aquilo que você acredita? Talvez sim, talvez não. Meio a meio. A pergunta que eu deixo para vocês aqui, como você pode realmente desfrutar essa nova pessoa e esse 2025? Não tenta colocar remendo, pano novo em roupa velha. Essa reconstrução, você se despir de coisas antigas, é muito difícil. Mas não é impossível. Quando você se coloca realmente dependente de uma orientação muito maior, chamada fonte.
é praticar o desapego. O desapego é sim você pegar e olhar as coisas que precisam ser olhadas e ir colocando cada uma na sua caixinha e ver, eu quero continuar só com isso daqui. É o que você também quer? Sigamos em frente. Abandone os velhos hábitos para receber o novo de Deus. Eu tenho feito isso diariamente. É fácil, tem dia que é mais tranquilo. Tem dia que, ai Jesus, mas é tão bom. É bom reclamar. É bom. Mas viver o novo é melhor ainda. Aprenda a desfrutar esse processo. Que ele seja alegre também. Porque tudo que você está fazendo, Amora, é para cumprir um propósito divino. Ser feliz. Viver experiências incríveis aqui. Só que eu só posso viver experiências incríveis se eu estiver disposta a receber. E para estar disposta a receber, eu tenho que ser dependente. Dependente de orientação, dependente de ser nutrida diretamente pela fonte, cuidar daquilo que é meu, todo santo dia. Então, minha amora, eu quero deixar isso daqui para ti com muito amor, com muito carinho, que você possa começar essa semana de forma muito maravilhosa mesmo, de que você aproveite o domingo para você poder planejar a tua semana, de se fazer perguntas como eu posso transformar essa semana, que eu possa desfrutar do novo. Numa oração sincera, numa conversa direta com Deus, você possa perguntar para Ele o que se requer que eu retire da minha vida, ou que eu mude de comportamento, ou o que se requer que eu faça, para que eu possa viver a abundância que você tanto fala que eu tenho. Como que eu posso ser mais abundante? Como eu posso ser mais grata? Talvez seja agradecendo pela oportunidade de estar recebendo vocês aqui na sala da minha casa. Ok? Então, meus amores, deixo isso daqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que seja de proveito, curta, compartilha, deixa teu comentário, encaminha para uma amiga, para que ela possa começar a semana lá em cima e entender que viver os seus valores, os seus princípios, não é ser uma plata. Você estar mais próxima de Deus não é você ser Carola, mas sim uma pessoa extremamente abundante, dependente e sabendo que você tem coisas incríveis para receber. Beijo! Tchau, tchau! Bem-vinda, Carol!